eu quero começar provocando uma reflexão de início. Quando vocês ouvem falar em burocracia, qual é a primeira palavra que vem na mente de vocês? Fale. Tempo. Aqui. Vamos lá. Você, burocracia, o que significa a primeira palavra? Chatice. Aqui. Atrapalha a vida da gente. Muito bem. Levante a mão aqui. Quem já falou ou ouviu falar que essa burocracia só atrapalha a minha vida? Olha ao seu redor. Vocês não estão sozinhos. E se eu dissesse que, na verdade, a burocracia é a sua maior aliada? Ela não está aqui para atrapalhar a vida de vocês. Ela está aqui para garantir segurança, preservar seus direitos, organizar a vida da comunidade. Vamos juntos ressignificar esse conceito hoje? Eu não quero que vocês apenas me escutem. Eu quero que vocês reflitam, interajam, para que saiam daqui com um novo olhar sobre esse tema. Pois bem, nesse novo olhar desse tema, nós temos que enfrentar a realidade, sim. A realidade é que todas as críticas que nós ouvimos da burocracia, pensam em quê? Lentidão, excesso de formalismo, obstáculos à evolução. É isso? E se vocês pensarem que justamente essa democracia, essa crítica à burocracia, é uma estrutura, atrás dessa crítica, é uma estrutura que garante a segurança jurídica e que mantém a ordem social. Quando pensamos na burocracia como um entrave, deixamos de perceber que ela é um dos principais pilares que sustenta a democracia. Pensem bem, sem regras claras, sem procedimentos formais, como poderíamos viver nesse mundo? Eu quero contar uma história para vocês. Com certeza, todos vocês conhecem a história dos 3 porquinhos e do lobo mau. Lembram dos 3 porquinhos correndo na floresta, cada um numa direção diferente, o lobo mau correndo atrás? Cada um foi e construiu uma casa. E o lobo foi e testou a resistência de cada casa. O que diferenciou os 3 porquinhos foi a forma como cada um escolheu para se defender dele. A ameaça era a mesma, o lobo mau. Mas os resultados foram diferentes de acordo com a opção que cada um escolheu. Levante a mão aqui. Quem construiria uma casa de palha? Vamos lá. Ok. E de madeira? Levanta a mão, de madeira. Muito bem. E de tijolos? Pronto. Pronto. Pois bem, a casa de palhas é um mundo sem burocracia. Tudo é rápido e fácil. Mas basta um problema ou um sopro que tudo desmorona ou vai para o ar. A casa de madeira, ela tem é um meio termo, ela tem uma impressão de segurança, mas não tem a solidez necessária, certo? A casa de tijolos, ela foi planejada, estruturada, com solidez. Ela passou por todas as regras e procedimentos para garantir proteção aos seus donos. É exatamente o que a burocracia bem aplicada faz. No contexto do meu cartório, eu diria que a casa de palha
É aquele contrato particular de compra e venda que encontram na internet, preenche resumidamente lá os dados, comprador, vendedor, o imóvel. E aí vão no meu cartório reconhecer a assinatura, pensando que tem segurança. Eu não olho o documento, eu reconheço a assinatura. A casa de madeira já é um documento da minha lavra, é uma escritura pública de cessão de direitos de posse. Posse não é propriedade. Tem aparência de segurança, mas para transformar em propriedade, precisa o quê? Passar um processo da uso capião para transformar, e pode ter obstáculos intransponíveis nesse processo. A casa de tijolos é a escritura de venda e de compra de propriedade. Ela tem acesso ao registro de imóveis, ela transfere propriedade. Tem a publicidade erga omnes, que é contra todos. O primeiro e o segundo porquinho priorizaram rapidez ao invés da segurança, sem pensar nas consequências a longo prazo. O terceiro porquinho, ele priorizou solidez, planejamento. Levou mais tempo? Claro que sim. Deu mais trabalho? Com certeza. Mas resistiu. Resistiu ao sopro do lobo e às ameaças. Essa história, a lição que essa história, que eu quero trazer para vocês, ela é muito clara. Quando se trata de segurança jurídica, não estamos falando de rapidez ou aparência de proteção. Nós precisamos de solidez, sistematização e formalidade. É isso que nós precisamos. Estamos falando de segurança jurídica. Quem aqui já pensou o que significa a palavra burocracia? A etimologia da palavra burocracia. Ela vem do francês bureau, que significa escritório, mesa, e do grego crasse, que significa poder. Birocracia significa poder de escritório. Remete uma ideia de sistematização de administração, aonde nós temos regras, os pilares principais da burocracia, regras, hierarquias e procedimentos. Isso é burocracia. A Alicia falou muito bem a estrutura que ela tem quando ela organiza um evento. Isso é a burocracia, regras, hierarquias e procedimentos. Quando nós, na nossa empresa, quando nós contratamos um novo colaborador, o que a gente passa para ele? As regras que funcionam dentro da nossa empresa, a hierarquia onde ele está, dentro daquele organograma, e os procedimentos, o que ele tem que saber para poder trabalhar. Certo? Agora vamos fazer aqui um exame, um cenário completamente sem burocracia. Nós compramos um imóvel e não tem registro para dizer que ele é seu. Assinamos um contrato de prestação de serviços sem regras claras. Qualquer um pode descumprir. Nós abrimos uma empresa sem regulamentação, qualquer concorrente pode atuar com toda a liberdade. Vocês conseguem se enxergar nesse cenário sem burocracia? Sem regras, hierarquias e procedimentos? Isso é a nossa burocracia. Vamos voltar para a casa de tijolos? Pode ter o design mais avançado, o projeto mais inovador, fachadas de vidro espelhados. Mas se não tiver solidez, se não tiver uma fundação bem feita, ela não vai suportar. A burocracia é exatamente isso. É aquela base que sustenta, ainda que invisível, mas ela está lá, suporta e nos dá tranquilidade. Burocracia é perfeita? Não, claro que não. Mas ela é essencial.
Ela é essencial porque ela protege nosso patrimônio, ela dá validade aos contratos, ela organiza uma sociedade. Quero contar um pouco dessa minha trajetória, nesse tempo todo, de mais de 30 anos como tabeliã de notas e registradora civil. Eu fiz parte dessa transformação, desde o início. Lá pelos anos, na década de 80, eu comecei a trabalhar num cartório como escrevente. Tudo era feito nos grandes livros do cartório, tudo escrito à mão, página por página, linha por linha. Tinha que ter muito cuidado, exigia a presença física das pessoas para conferir. No início da década de 90, quando eu passei pelo meu primeiro concurso público como oficial titular de um cartório, eu modernizei. Eu comprei uma máquina de datilografia. Muitos aqui não conhecem. E era essa aqui, eu encontrei a imagem dela. Eu consegui padronizar os documentos. Ainda que a lei exigia que eu escrevesse nos livros, pensam vocês numa escritura, 2, 3 folhas escrevendo no livro, mas pelo menos eu tinha uma máquina de datilografia. E aí essa folha datilografada, eu escrevia no livro o ato e a folha datilografada iria para o cliente. Aí, na hora que eu estava entregando para o cliente, não, esse aqui não é meu documento, essa informação está completa, o que acontecia? A gente tirava aquela folha, rasgava e começava tudo do zero, mais semanas para chamar o cliente de volta. Vocês têm ideia o que é isso? Aqueles filmes que tem onde a pessoa tira a folha da máquina, tirava, né, antigamente, rasgava e colocava fora. Imagina a situação que era isso. E aí modernizou porque o computador chegou. Quem de vocês aqui conhece aquele modelo de computador? Gente, isso aí foi incrível. Esse computador foi uma das primeiras grandes revoluções da minha vida. Não só da minha, mas eu estava nesse momento aí. Eu poderia, além de digitar os atos, eu poderia editar. Eu amei isso, porque eu não precisava colocar tudo fora. Já? Não precisava colocar tudo fora. Eu poderia editar e salvar nos disquetes. Está vendo aqueles buraquinhos ali na frente? Eram disquetes. Poderia salvar. Depois disso, meus amigos, a internet chegou e revolucionou tudo. Quebrou barreiras, conectou pessoas a sistemas. Acesso remoto, as informações em segundos, aquilo que levava dias, semanas, passou a ser feito de imediato. Plataformas online, os tabelionatos de notas, nós temos o e-notariado, onde as escrituras são feitas de forma eletrônica, não precisa mais ir ao cartório. .gov.br, tudo gratuito, reconhecimento de firmas de documentos particulares. A burocracia ainda é um entrave? Ela ainda é um entrave ao desenvolvimento, ao progresso? Olha tudo que nós estamos vivendo. Quebrar ciclos é buscar corrigir uma burocracia ineficiente? Claro que temos. Mas será que não está na hora de nós percebermos que essa transformação já começou e que nós fizemos parte dela? Amigos, transações online, assinaturas digitais, processos eletrônicos. Isso não é coisa do futuro, é agora, aqui. E nós ainda estamos pensando que a burocracia é um entrave? Porque nós temos essa velha crítica de pensar que ainda tudo é culpa da burocracia. Lembra? Regras, hierarquia e procedimentos. Tudo de forma online. Eu quero, já encaminhando para o final, eu quero um pouquinho da atenção de vocês para uma reflexão essencial. Será que não está na hora de nós olharmos a burocracia de uma forma diferente?
no momento que nós atribuímos a ela somente palavras como lentidão, excesso de burocracia, excesso de formalidade, nós acabamos não conseguindo ver seu verdadeiro sentido. E isso também tem muitas vezes do lado que nós estamos do processo. Porque se nós estamos de um lado e queremos pressa, agilidade, atalhos, ela é lenta e excessiva. Agora, se nós estamos do outro lado, aonde nós queremos segurança e proteção, é nesse sistema que a gente confia. É como o João que compra um imóvel, chega lá no cartório, eu vendi meu imóvel, e estava vendendo. Um valor é super bom, eu quero fechar o negócio agora, por favor, escritura imediata. Eu digo, não, tudo bem, certidão de ônus para provar que o imóvel é seu, seus documentos, identidade, CPF, paga a guia do ITIV, podemos fazer a escritura. Tudo isso? Como assim? Eu quero para hoje. Pode, desde que você traga os documentos. Agora ele fez um bom negócio, ele está aqui do outro lado. Ele está comprando o imóvel. O que ele quer? Todos os documentos, todas as certidões, ele quer saber se o sistema está funcionando e dando todas as garantias. Vocês percebem que, às vezes, do lado onde nós estamos, é que esse sistema nos serve ou não? Ele protege quando tem que proteger, mas ele é excessivo quando não nos serve. Hora de mudar a pergunta. O tempo passa muito rápido aqui, a história é muito grande. Ao invés de nós ficarmos falando, por que tanta burocracia? Será que nós não temos que dizer por que a burocracia é necessária? E ao reformularmos essa pergunta, a gente vai ver os verdadeiros propósitos da burocracia. Ela preserva nossos direitos, ela garante nosso direito de propriedade, ela regula a vida de uma sociedade. Então, enfim, quebrando os ciclos, será que a gente consegue ver que a burocracia não é mais um entrave? Que a burocracia realmente está aqui para trabalhar por nós e fazer com que a nossa sociedade esteja de forma ordenada? E a última pergunta, antes que ele vá lá, vamos lá? A minha última pergunta fica: como você escolhe enxergar a burocracia a partir de hoje? Muito obrigada por essa reflexão. Valeu, gente.